Em 14 de agosto de 2005, o voo 522 da Helios Airways decolou da cidade de Chipre com 121 pessoas a bordo. O que deveria ser uma viagem de rotina para Praga se transformou em um pesadelo a mais de 10 mil metros de altura. E todo o terror que você verá neste episódio começou, na verdade, no dia anterior, quando um engenheiro da companhia realizou um teste de rotina no sistema de pressurização da aeronave. Segundo os dados da investigação, assim que o engenheiro finalizou o seu serviço, ele acabou esquecendo de fazer um pequeno detalhe: virar a chave seletora de modo manual para o modo automático. Mesmo sem saber, por conta deste pequeno detalhe, o engenheiro-chefe da manutenção sentenciou à morte os 121 passageiros e toda a tripulação que entraria naquele avião. Na manhã seguinte, os pilotos iniciaram o voo, porém, sem perceber a falha do engenheiro. Segundo os relatos, pouco depois da decolagem, a cabine de comando do aeroporto de Chipre perdeu completamente o contato com a aeronave. Por causa desta não comunicação de quase 3 horas, caças F-16 foram enviados para interceptar a aeronave. No entanto, quando os caças chegaram até o local onde o avião voava, o que eles viram foi aterrorizante. Pela janela dos caças, eles enxergaram os 2 pilotos desmaiados e todos os passageiros imóveis, como se estivessem dormindo o sono da morte. Observando aquela cena de terror, eles viram alguém no fundo do avião se mexendo. Era um comissário de bordo que parecia lutar para que de alguma maneira o avião fosse salvo. Porém, todos os seus esforços foram insuficientes. E o Boeing 737 da Airways acabou se chocando nas montanhas rochosas da Grécia. E neste acidente, ninguém sobreviveu. A pergunta que fica para esta tragédia é: como um sistema de segurança de milhões de dólares falhou por causa de um único interruptor esquecido no solo? Por que os pilotos que eram tão experientes não viram aquele maldito interruptor no modo manual? E o mais intrigante: quem era o herói solitário que, em meio ao caos e à inconsciência geral, lutou até o último segundo para evitar aquela tragédia, tentando até mesmo pilotar um avião que ele mal conhecia? Hoje vamos desvendar cada um desses mistérios, passo a passo, para entender a anatomia do erro que chocou o mundo. Fique conosco, porque está no ar mais um vídeo do Ensaio Investigativo. Deixe seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. Tudo começa na madrugada do dia 14 de agosto de 2005, horas antes do voo 522 decolar. No aeroporto internacional de Larnaca, Chipre, o engenheiro da manutenção Alan Urey estava a bordo do Boeing 737 do prefixo 5B DBY. A aeronave vinha apresentando um problema recorrente. Tripulações anteriores haviam relatado ruídos estranhos e acúmulo de gelo na porta traseira, indicando assim um possível vazamento no sistema de pressurização. Para investigar, o engenheiro Owen precisava realizar um procedimento crucial, que era o teste de vazamento de cabine. E para realizar este teste no solo, o manual de manutenção da Boeing exigia que o engenheiro colocasse o seletor de pressurização na posição manual. Isso era vital, pois em modo automático, o computador do avião tentaria equalizar a pressão da cabine com a pressão externa, abrindo a válvula de saída e impedindo que o teste de vedação fosse feito corretamente. Com isso, o engenheiro seguiu todo o protocolo. Girou o seletor para o modo manual, fechou a válvula de saída e depois pressurizou a cabine para ouvir e sentir qualquer tipo de escape do ar. Tempo depois, com o teste já concluído, não foram encontrados nenhum tipo de vazamento significativo.
Com isso, o engenheiro registrou todo o seu serviço técnico no diário da aeronave e finalizou o seu trabalho. Mas aqui reside o erro de 2 centímetros que selaria o destino de 121 pessoas e toda a tripulação. O engenheiro Alan Irwin, em um lapso de atenção, acabou deixando o seletor em modo manual. Horas depois, o capitão Merten e o copiloto Charalamboios assumiram o comando da aeronave, fizeram todo o checklist do pré-voo, porém não viram a chave seletora no modo errado. Essa chave seletora ficava localizada no painel superior, acima da cabeça dos pilotos. E ali era uma área densamente povoada por botões e interruptores. E a posição manual era visivelmente discreta. A investigação posterior revelou que, embora o item de pressurização estivesse no checklist, a tripulação, acostumada a encontrar o seletor em modo automático, não verificou fisicamente o botão. Os especialistas chamam isso de cegueira seletiva, que é a tendência de ver o que se espera ver. Os instrumentos de pressão da cabine no solo indicavam 0, o que era normal. Não havia nenhum aviso visual óbvio de que o sistema estava configurado a falhar. Assim, com o seletor em modo manual, a válvula de saída permaneceu aberta e o avião decolou às 9h07, levando consigo esse erro invisível que condenaria todos a bordo da aeronave. Enquanto o Boeing 737 da Helios Airways subia para sua altitude de cruzeiro de 10.363 metros, a equipe de solo em Escócia, Chipre, estava em pânico. O controle de tráfego aéreo havia perdido contato com o voo 522. O engenheiro Alan Irwin, o mesmo que havia realizado a manutenção na noite anterior, foi chamado às pressas para a torre. Ele já sabia que tinha deixado o seletor de pressurização em manual. A cada segundo que passava, a certeza de que aquele pequeno erro se transformaria em uma catástrofe crescia no seu peito. O engenheiro precisava falar com o capitão Merten, precisava que ele verificasse aquele maldito interruptor. O capitão Merten conseguiu estabelecer um contato intermitente com o engenheiro, mas o que se seguiu após esse primeiro contato foi um verdadeiro diálogo de surdo. Uma conversa entre um homem desesperado em terra e o outro já perdido nas brumas da hipóxia a mais de 10.000 metros de altura. O engenheiro Irwin, com a voz embargada pela urgência, fez a pergunta crucial ao capitão. Capitão, você pode confirmar se o seletor de pressurização está no modo automático? O cérebro do capitão Merten estava privado de oxigênio. Estava um verdadeiro curto-circuito por dentro. O capitão ouviu as palavras do engenheiro, mas não conseguia processá-la direito por causa da falta de ar. Sua mente estava fixada nas luzes que se acenderam diante dos seus olhos, que ele erroneamente acreditava serem a causa do problema. O capitão tentou explicar ao engenheiro sobre o superaquecimento, ignorando completamente a pergunta vital sobre a pressurização. Era como se estivesse falando em uma língua diferente, preso em uma realidade distorcida pela falta de ar. A solução estava a centímetros dos seus olhos, mas a hipóxia havia erguido uma barreira intransponível. Essa foi a última comunicação. O capitão Merten, exausto e completamente incapacitado pela hipóxia, desmaiou sobre os controles. O voo 522 da Helios Airways, com 121 almas a bordo, estava agora completamente entregue ao piloto automático, voando em círculos sobre a cidade de Atenas, como uma tumba de metal a 10.000 metros de altura. O diálogo de surdos havia terminado. O silêncio que se seguiu duraria quase 3 horas. Um silêncio que prenunciava o fim. Eram 11h05 da manhã, quando 2 F-16 da Força Aérea Helênica decolaram da base de Tanagra, a menos de 100 quilômetros de Atenas. A ordem havia sido dada pelo próprio chefe do Estado-Maior da Força Aérea Grega. O voo 522 da Helios Airways estava em silêncio de rádio há quase 2 horas. Nenhuma resposta,
Nenhum sinal de vida havia sido dado. Só o piloto automático, fiel e indiferente, fazendo o avião girar em círculos sobre Atenas como se estivesse esperando uma instrução que jamais viria. Os dois caças rasgaram o céu azul do Mediterrâneo e localizaram o Boeing 737 às 11h24. Durante a sexta volta do padrão de espera, os caças voaram lado a lado da aeronave, inspecionando cada centímetro visível da fuselagem. Nenhum sinal de fogo ou fumaça e nenhum dano estrutural era visível. Por fora, o avião parecia perfeito. O problema, na verdade, era por dentro, que parecia ser outro mundo. Quando o piloto de caça se aproximou o suficiente para enxergar pelo vidro do cockpit, o que ele viu o deixou sem palavras para descrever no relatório. A cadeira do capitão estava vazia. O copiloto Sharon Bowles havia desmaiado com o corpo inclinado sobre os controles. E lá atrás, pelo vidro das janelas da cabine de passageiros, fileiras e fileiras de pessoas, imóveis, com as máscaras de oxigênio penduradas como se estivesse dormindo. Todos dormindo ao mesmo tempo. O silêncio daquelas fileiras tinha um nome técnico dos relatórios de investigação: hipóxia severa generalizada. Mas, para o piloto do F-16, que olhava pela janela daquele momento, aquela cena tinha outro nome: o sono da morte. Enquanto todos achavam que era o fim, um fio de esperança ressurgiu. No fundo do avião tinha alguém se mexendo. Alguém estava vivo e poderia, quem sabe, ser o grande herói solitário do dia. O nome dele era Andreas Prodomo, um homem de 25 anos, e que não deveria estar ali. Prodomo não estava escalado para o voo 522 naquela manhã. Ele entrou na tripulação de última hora, por um motivo simples e humano. A sua noiva, Harris Charamboulos, que também era comissária de bordo e estava naquele voo. Ele queria simplesmente aproveitar a viagem para ficar mais tempo junto com a sua noiva. Uma decisão corriqueira, o tipo de coisa que qualquer pessoa apaixonada faria. O que poucos sabiam sobre Prodomo era que ele não era um comissário de bordo comum. Ele tinha uma licença comercial de piloto emitida no Reino Unido. Ele já havia acumulado entre 260 a 270 horas de treinamento de voo. Andreas sonhava em ser um piloto profissional. Porém, o Boeing 737 estava muito além das suas qualificações. Aquele avião era uma máquina de 60 toneladas, com sistemas que levam anos para dominar. Ele conhecia os princípios do voo, mas aquele avião específico, aqueles controles, sistema, aquela situação como um todo, era um território que ele nunca havia alcançado. E mesmo assim, ele tentou salvar e resolver aquela situação. Enquanto os passageiros perdiam a consciência, um a um, enquanto os pilotos desabavam sobre os controles, Prodomo fez algo que nenhum protocolo previa e nenhum treinamento ensinava. Ele pegou um dos cilindros portáteis de oxigênio reservado à tripulação da cabine, cilindro com autonomia muito maior do que as máscaras de emergência dos passageiros, que duram apenas 12 minutos. E com esses cilindros, ele ficou respirando, consciente, sozinho, em meio a 121 pessoas que já não podiam fazer mais nada. Por quanto tempo ele ficou assim, caminhando por aquele avião silencioso? Ninguém sabe o certo. O gravador de voz do cockpit, o CVR, só registra os últimos 30 minutos do voo. O que aconteceu naquelas horas anteriores ficou apagado para sempre. O que sabemos é que os dados confirmam, às 11h49, o CVR registrou o som de alguém entrando no cockpit, o barulho de um assento sendo ajustado, o clique de uma máscara de oxigênio sendo colocada. E então, silêncio. Andreas Prodomo havia sentado na cadeira do capitão. E quase no mesmo instante, como se o próprio avião soubesse que já era tarde demais, o motor esquerdo simplesmente falhou. O combustível havia esgotado. O Boeing 737 saiu do padrão de espera e começou então a descer. Prodomo não entrou em colapso, não paralisou. Ele pegou o microfone e transmitiu. O CVR registrou cada palavra. Uma palavra ininteligível.
E depois, alguns segundos depois, uma segunda transmissão. Desta vez, a voz mais fraca e inteligível. Ninguém respondeu. Não respondeu porque o rádio estava sintonizado na frequência de Lanarca, onde o voo havia decolado horas antes. Não na frequência de Atenas. Não aonde alguém poderia ouvi-lo. Quando o avião desceu abaixo de 2.100 metros, o piloto do F-16 viu algo mudar no cockpit. A pessoa na cadeira do capitão finalmente pareceu notar a presença dos caças. Fez um aceno com a mão. O piloto do caça respondeu com um gesto claro, sinalizando para segui-lo em direção ao aeroporto de Atenas. Porém, Prodômo fez outra sinalização, apontando para baixo, como se estivesse dizendo que estava caindo. E aqui está o detalhe que os investigadores registraram no relatório final. O detalhe que transformou essa história de uma tragédia em algo maior. Às 10 horas e 59 minutos, segundo os dados do FDR, o rumo da aeronave mudou completamente, indo para o sudoeste. Essa mudança não aconteceu por conta do piloto automático, nem por causa do vento, mas sim por causa de Prodômo, com os dois motores prestes a falhar, sem combustível, sem comunicação e sem qualquer chance de salvar o avião. Andréias Prodômo virou o Boeing 737 para longe de Atenas, para longe das casas, das ruas cheias de pessoas que não tinha nada a ver com aquela tragédia. O piloto de caça, que acompanhou o avião até o fim, relatou depois que o ângulo do impacto com o solo parecia indicar que alguém havia tentado nivelar as asas nos últimos segundos. Foi aí que às 12 horas e 4 minutos do dia 14 de agosto de 2005, o Boeing 737 da Helios Airways se chocou contra as colinas rochosas próximas à aldeia de Gramatico, a 40 quilômetros a noroeste do aeroporto internacional de Atenas. Infelizmente, todas as 121 pessoas a bordo morreram. Nenhuma pessoa no solo foi atingida. Esse foi o único milagre que Andréias Prodômo conseguiu entregar. Com as mãos no controle de um avião que ele mal conhecia, sozinho, sem oxigênio suficiente, sem rádio, sem tempo e mesmo assim na direção certa. Por causa deste acidente, o silêncio que se instalou sobre todo o país naquela tarde de agosto era um silêncio de uma pergunta que o mundo da aviação precisava responder e rápido. Por que, se um único interruptor esquecido no solo foi capaz de matar 121 pessoas? O que estava mais de errado? O que havia sido ignorado? E, principalmente, quem seria o próximo? Por causa desse acidente, algumas mudanças foram feitas. E a primeira grande mudança foi uma mudança técnica. A companhia redesenhou o sistema de alerta de pressurização. Antes, o alarme de altitude de cabine era o mesmo som do alarme de configuração de decolagem. Os pilotos do Helios acharam que o avião estava reclamando de um flap mal posicionado, quando, na verdade, estava indicando a falta de ar. Hoje, esses alarmes são distintos e acompanhados de luzes de avisos redundantes que gritam no painel. Além disso, os checklists de manutenção foram reescritos por causa desta tragédia. O erro de 2 centímetros do engenheiro Alan Irwin hoje é evitado por protocolos de dupla verificação obrigatória. Se um interruptor é movido para o manual no solo, ele precisa ser documentado e verificado por uma segunda pessoa antes da entrega da aeronave. O voo 522 da Helios nos ensinou que, na aviação, a confiança cega é o primeiro passo para o desastre. A cegueira seletiva dos pilotos e o esquecimento de um engenheiro formaram a tempestade perfeita. Mas, em meio ao horror, fica para nós a imagem do herói solitário, Andréias Prodômo, que tentou salvar o avião, porém não conseguiu. Um homem que, mesmo sabendo que o fim era inevitável, escolheu não morrer dormindo, mas lutar até o fim. Hoje, cada vez que você ouve o som de pressurização de um avião ao decolar, lembre-se de que aquele conforto invisível foi pago com o preço mais alto possível. A segurança aérea não é feita de sucessos, mas de lições aprendidas em montanhas rochosas. Senhoras e senhores, você acabou de assistir mais um vídeo do Ensaio Investigativo. Ficamos por aqui
E a gente se vê na próxima investigação. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever para mais vídeo como esse. Um abraço e até a próxima.